Inter passou pelo Maracanã, fez 3-0 num duelo incrível. O Inter teve 4 pênaltis, somando-se os 2 jogos. E não marcou nenhum. O Alan Patrick perdeu 2, o Wesley perdeu 1 e o outro, o Alan Patrick, chutou na trave. Ou seja, o Alan Patrick perdeu 3 pênaltis. O Inter teve 4 pênaltis no confronto, marcou 4 gols no confronto e nenhum foi de pênalti. Exatamente. E o goleiro do Maracanã acabou pegando 3 pênaltis, o Rair, e ainda viu o outro bateu na trave. Né? Que fase do Rair, o goleiro do Maracanã. Aí tá o primeiro pênalti, né? O toque de braço, claro. Mas não foi um jogo de grande inspiração do Inter, apesar dos 3 pênaltis e do 3-0. Não, achei o primeiro tempo até fraco do Inter. Não teve tanta chance criada. O jogo, na verdade, abre a partir do 1-0, né, que vem logo no início do segundo tempo. O Maracanã merece também muitos elogios pela forma como se... Um estádio lindo, né? Hã? Um estádio lindo. Então, essa é a única coisa que ele não... É a única coisa que não dá para elogiar. Mas ele fez um papel muito bom no Beira-Rio. Evidente, se defendeu a maior parte do tempo. Isso é natural. Você não vai exigir também que ele fosse jogar de peito aberto. E impôs alguma dificuldade no primeiro tempo ao Inter, enquanto foi possível, enquanto conseguiu. A única coisa foi ter privado o torcedor dele ou de cidades próximas a Maracanaú de receber a presença do Internacional. No mais, assim, o primeiro tempo não foi um grande jogo. Depois do 1-0 também tem a queda física, o adversário vê que a montanha fica muito grande, a mobilização é menor. E aí o Inter acabou construindo o resultado mais largo um pouco. Esse aí é o pênalti perdido pelo Wesley. Isso. E o rebote também. Isso, essa foi uma grande defesa, né? Uma grande defesa. E dava para ele. Reflexo. Mas, e ele tinha toda a condição de fazer melhor no rebote, né? E bateu mal também. A fase do Wesley não era lá essas das melhores. chances que o Inter perdeu, você teve um domínio de jogo e tudo, o fato de perder os pênaltis, isso tudo vai influenciando em algo no jogo. Mas você vê como a questão do Wesley tem tido dificuldade, tanto foi o primeiro gol que ele acabou fazendo, e mesmo assim com o pênalti, ele teve a chance no rebote. Cavada, né? Não, lindo gol e acaba sendo importante. O Alan Patrick também perde os pênaltis, mas faz um belo gol de falta, né? Deu passe aí pro gol. E deu passe aí pro gol também. Então, foi uma situação que o Inter, pelo menos, esse negócio de ter os jogadores à disposição. O Romero também acaba fazendo um gol, que também é importante, porque é um jogador que pode ser importante também nesse sentido. Mas ter o domínio, você vê ainda o placar ele foi elástico, mas realmente poderia ter sido um jogo que às vezes você pega um jogo que você está dominando tanto, teve a bola do Ricardo, você vê, pega na trave, enfim, né, cara, você precisa estar realmente bem afinado, bem concentrado, porque os jogos eles vão pedir que você seja decisivo, né, cara, nesses momentos importantes. Mas vai servir, tem que servir. A cavada do Alan Patrick. Ele avisou bem. O pai do Rair avisou ele. Isso. E o Alan Patrick mostrou que ia fazer isso também. Agora, fica muito ridículo, né? Quando a cavada não dá certo, né? O goleiro parado no meio do campo, no meio do gol. É algo que chama a atenção, né? Vamos ouvir, então, a estrela da noite, Rair, goleiro do Maracanã, depois de ter defendido 2 pênaltis, ter tido 3 contra ele, e não tomou nenhum gol. E ele vai falar sobre essa peculiaridade dita pelo pai dele antes do jogo. Vamos acompanhar o Rair. A gente está caindo de pé diante de um clube gigante que é o Internacional, campeão do mundo, clube de Série A. A gente foi guerreiro, a gente lutou até onde deu e Deus me abençoou na competição inteira, né? Então só agradecer, só gratidão ao meu pai que falou lá do primeiro pênalti, né? O meu pai me falou que ia ter um pênalti hoje, o Alan Patrick ia dar a cavadinha e eu ia defender o pênalti. Então, cara, agradecer a Deus e agradecer ao meu pai. Cara, eu não consigo acreditar ainda. Pai, te amo, pai. Aí, ele falou de um pênalti, não tava esperando 3, né? E eu fiquei sabendo também que veio um áudio. Vai divulgar esse áudio nas redes sociais? Eu vou divulgar, né, pra não sair como mentiroso, história de pescador, né? Mas, cara, agradecer a Deus, né? Deus é maravilhoso, não imaginava que Deus ia me abençoar dessa maneira. 4 pênaltis, né, no jogo. Pô, pegar 3, então, cara, é sensacional. Muito feliz pela minha trajetória até aqui na Copa do Brasil. Aí, grande figura, história, né? A história é maravilhosa. O pai falou, fica parado que o Alan Patrick vai cavar e você vai defender. De novo, é a oportunidade que a Copa do Brasil acaba trazendo desses jogadores, desses clubes se mostrarem. É espetacular. E tem o áudio já, Eugênio?
Vamos ouvir, tem o áudio do pai do Rair. Vamos mostrar para vocês aqui. Prometeu e cumpriu. O Rair Do jeito que ele falou, eu já acreditei. O Rair não é mentiroso. Vamos mostrar aqui para vocês. Rapaz, beleza. Mas eu tô aqui com pressentimento. Presta atenção que eu te dizer. Se é outro punch do Internacional, contra o Internacional, tu espera que eu digo o Alan Patrick vai bater o punch e tu vai querer dar uma cavadinha, viu? Tu se liga aí. Presta atenção. Eu tô confiante. Vai dar certo. Que coisa sensacional. O pai do Rair mandando um áudio para ele, né, no WhatsApp. Ó, fique esperto que o Alan Patrick vai tentar cavar. Ele tinha perdido o primeiro no Beira-Rio. Seu Isaildo, pai do Rair. É que vendo agora, parece que tudo faz sentido de uma maneira bem simples. Mas ele fala de pressentimento e eu acredito muito nisso. Tem uns negócios de energia, de pressentimento que às vezes acontece. Só pai e mãe parece que tira do fundo do baú algumas coisas, né, cara? Eu fico imaginando a cabeça do Alan Patrick no segundo pênalti desse jogo, que era o terceiro da série. Tinha que cavar de novo, né? Não, ele tinha batido um no Beira-Rio de um jeito mais convencional. O goleiro pegou. Aí bateu com a cavada. Aí ele resolveu bater forte no alto. Forte no alto. E aí... Ele testou de todos, né? Fazer o quê? Não deu certo nenhum. Não era noite de... Mas goleiro para pegar pênalti assim é bom de instinto. Né? Tem aquela questão da leitura e de instinto. Tem goleiro muito bom que não é pegador de pênalti. É isso. E o Juan, que é nosso repórter lá no Recife, mandou uma observação que é muito interessante aqui, eu não tinha reparado. Os 4 times que estão hoje no Z4 da Série A foram eliminados na Copa do Brasil. O Grêmio, o Juventude antes, o Santos e o Sport antes. Perfeito. Os 4 times que estão em pior situação na Série A do Campeonato Brasileiro confirmam a má fase também na Copa do Brasil. Seguimos com a Copa do Brasil, agora a classificação no Inter fez 3-0. É verdade, gols de Alan Patrick, Wesley e Oscar Romero, mas perdeu 3 pênaltis o PAC. Puxa vida, hein? Não, e vamos lembrar que no jogo de ida tinha perdido mais um. Que coisa, hein? Então perdeu 4 pênaltis no confronto. Esse foi duro do Alan Patrick. Esse é o primeiro. O Alan Patrick viu o pênalti do Memphis contra o Mirassol, falou, vou fazer igual. Aí a Edna viu, olha lá, ó a cavadinha. O goleiro nem se mexeu, inteligente que é, pegou a cavadinha do Alan Patrick. E aí ele tinha mais um pênalti para pegar ainda e outro pênalti que foi no travessão. O Inter não jogou mal, o Inter jogou bem. O Inter teve volume de jogo. Claro, a diferença do Inter pro Maracanã é a diferença daqui pro Maracanã. Aqui, Maracanã é estádio. Mas o Inter jogou bem, teve volume o tempo inteiro, especialmente pela esquerda, criou um batalhão de chances, mas só foi fazer o gol no segundo tempo. Tá aí, gol de falta. Essa cavadinha serviu, né? Essa não foi tão cavadinha. Esse goleiro não viu. Mas assim, o jogo foi 3. Pelos pênaltis poderia ser 6. Pelas chances poderia ser 8. Né? O Inter passeou, mas... Claro, o desnível é grande, então, apesar da classificação, o jogo vai ficar marcado pelos 3 pênaltis perdidos no mesmo jogo, porque é muito raro, né? O outro pênalti foi do Wesley. O Rair, ele dá uma entrevista no intervalo dizendo, olha, o meu pai sonhou que ia ter um pênalti, que o Alan Patrick ia dar uma cavadinha e que eu iria defender. Bom, esse sonho foi realizado porque o Raí defendeu o primeiro pênalti do Alan Patrick. Depois o Wesley também perde. Tinha cavadinha no sonho? Tinha cavadinha no sonho. Uma coisa absurda, né? Mas ele falou na entrevista e aí depois tem esse lance aí de pênalti. Wesley, logo depois, mais um pênalti pro Internacional. O Alan Patrick vai. Olha, e é muito nítido que ele tá nervoso e o Raí tá grande, né? Aí olha o que... E o Alan Patrick bateu outro dia contra o Atlético Nacional de Medellín. O Alan Patrick fez um hat-trick, sendo 2 gols de pênalti. É verdade. Agora ele bateu um monte de pênalti e não fez o gol, cara. Perdeu o primeiro, o Raí começou a ficar na cabeça dele. Como dizem os jovens, ele alugou um triplex na cabeça do Alan Patrick. O assunto me fez lembrar aquele dia que o Martim Palermo, pela seleção argentina, no jogo contra a Colômbia. Copa América de 99 no Paraguai. Só que ele perdeu os 3 pênaltis cada um de um jeito. O goleiro pega um na trave e um pra fora. Isso não acontece. Se tivesse o quarto, perdia também, né? Isso não acontece mais. Bom, tá aí o Internacional, então, classificado, 3-0, realmente um Inter que jogou bem, mas era contra o Maracanã, ainda assim é importante você ter 3 gols, o terceiro gol do Oscar Romero também, porque é importante o Oscar Romero fazer gol, porque demonstrou uma amizade ali do grupo, né? Todo mundo abraçando, todo mundo muito feliz com o gol também do Oscar Romero, ele sempre tem sido utilizado pelo Roger.
Dida tem 4 letras, Raí também. Números do goleiro Raí contra o Inter. 2 jogos, 4 gols sofridos, 11 chutes defendidos e 3 pênaltis defendidos. E aí, essa tela me lembrou que o Dida já pegou 2 pênaltis do Raí, não do Rair, no mesmo jogo. Já aconteceu, né? Dida pegou 2 pênaltis do Raí no mesmo jogo. Mas essas histórias, a Copa do Brasil, antigamente a Copa do Brasil possibilitava mais grandes histórias, né? Quando os pequenos ganhavam mais dos grandes. A Copa do Brasil era esse torneio, uma coisa meio FA Cup, né? Mas ainda ela nos permite. E o Raí é um personagem, o Maracanã está eliminado, mas ele virou um personagem dessa edição da Copa do Brasil. Talvez isso renda um futuro contrato para ele num time maior. Essas coisas acontecem na Copinha, pode acontecer na Copa do Brasil. E o Raí virou um personagem, cara. E o pai dele também. Alô, pai do Raí, se sonhar com algum número, me conta, hein? Me conta que eu tenho interesse, hein? Eu pago um percentual. Eu tenho interesse.